Estamos de volta com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. Graças a Deus que a Bíblia responde. Bem-vindo para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, 14 de agosto de 2025, e nós vamos hoje com mais um pitacozinho aqui, meu Deus do céu. Vamos ao assunto de hoje. Antes, Deus abençoe você que está aí me ouvindo, assistindo, e por várias vezes. Deus abençoe grandemente você. E eu peço que você divulgue aí, se isso tem abençoado você. Uma vez por semana, a gente está aqui trazendo uma palavrinha sobre as notícias e o que a Bíblia diz. Tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um tema interessante. Preta Gil e a intolerância de um padre. Isso mesmo. Ouça isso. Você deve ter visto por aí que tem um vídeo que teve grande repercussão nas redes sociais de um padre paraibano que durante uma missa no município de Areauí, é isso, meu Deus, que nome. No Agreste da Paraíba, disse o seguinte sobre a morte de Preta Gil. Olha só o que o padre disse, abre aspas para ele. Eu peço saúde, mas não alcanço saúde. É porque Deus sabe o que faz. E Ele sabe o que é melhor para você. Que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram? Fecha aspas. Eu não sei se você assistiu esse vídeo que está aí rolando na internet, meu querido, mas é um horror. É isso que a religião tem para dar para as pessoas, e mesmo as pessoas sofrendo, meu Deus do céu. Quero dizer aqui algumas coisas. Primeira, alguém que passou anos estudando a Bíblia num seminário jamais poderia dizer uma bobagem dessa. Jamais. Interessante que o padre diz que Deus sabe o que faz e que a morte era melhor para ela, para Preta Gil. Olha só isso. Que Deus sabe o que faz? Ok, Deus sabe o que faz. E aí, se Deus não sabe, aí nós estamos perdidos, né? Mas como esse padre sabe que Deus sabe o que faz? Como que ele sabe que Deus faz o que faz? E mais, e como que esse padre sabe que Deus sabe que a morte é melhor, foi melhor para Preta Gil? Como que ele sabe disso? De onde que ele obteve essa informação? Eu gostaria de saber. Será que ele é algum secretário particular, especial de Deus na Terra? Isso rola muito no meio da pastorada no Brasil também, né? É gente que sabe, Deus falou comigo, Deus disse isso, faça aquilo. Meu Deus do céu, eu gostaria de saber, eu volto a repetir, eu gostaria de saber como esse padre sabe que Deus sabe o que faz. Que Deus sabe, eu sei que ele sabe, mas eu sei que ele faz, ok, mas como que ele sabe? E como ele sabe que Deus sabe que a morte foi melhor para ela? Deus falou para ele como que informação, pelo amor de Deus. Ouça, gente, para acabar com essa coisa de a gente ter informação de Deus, né? Direta de Deus, ouça o que o profeta Isaías diz, lá no capítulo 55, nos versos 8 e 9, o profeta Isaías diz o seguinte: porque os meus pensamentos, pensamento de Deus, não são os vossos pensamentos,
Tá bom, Padre? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, Deus diz, Padre, mais alto, Padre, do que os seus pensamentos. Ok? Ok? Meu Deus do céu, você tem que conhecer esse Isaías, né? Ele passou aí 5, 6, 7, 8 anos num seminário, já devia ter lido o Antigo Testamento, principalmente essa palavra do profeta Isaías. Mas, gente, saiba o seguinte, eu e você só podemos saber da vontade de Deus através de Jesus. Só. Jesus é o Filho unigênito de Deus. E ninguém mais foi tão íntimo de Deus do que Jesus. Tá sabendo? Lembra que lá em João 14, quando Filipe disse o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e você ainda fica me perguntando, você ainda não me conhece, Filipe. Aí Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai, Filipe. E depois também Jesus disse, eu e o Pai somos umzinho só. Eu e o Pai somos um, Filipe. Você está me entendendo, meu querido? Mas aí vem esse padre, e o Brasil está cheio de pastores também, que diz, porque Deus sabe o que faz, Ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Deus sabe, ok. Você e eu, meu amigo, não sabemos de nada. Então, ou você lê o Evangelho, e através de Jesus aí a gente sabe o que Deus realmente sabe. Do contrário, não fale bobagem. Não machuque mais as pessoas ainda do que elas estão no seu sofrimento. Pelo amor de Deus, não façam isso, meu querido. Então, se eu quiser conhecer um pouco da vontade de Deus, é nos evangelhos. Ali Jesus me revela a vontade de Deus. E olha, eu não li nos evangelhos nenhuma vez Jesus falando esse tipo de coisa das pessoas que estavam sofrendo e depois morriam. Eu nunca li isso nos evangelhos. Se acaso você achou, eu gostaria de saber. Tá bom, meu querido? Uma observação. Aqui que as pessoas muitas vezes esquecem, né, meu amigo padre? Milhões de católicos, quando doentes, também foram alvos de orações, não foram? Não pediu lá para Aparecida, para Fátima, para Santa Luzia, para tantos outros santos e até para Deus. E mesmo assim, o que aconteceu? O irmão católico morreu, o irmão evangélico morreu. Você está me entendendo? As pessoas morrem mesmo pedindo para Deus, mesmo orando a qualquer santo, as pessoas morrem. E essas pessoas que morreram, meu querido, que pediu aí clamor pela Aparecida, pela Fátima, Santa Luzia e até por Deus, elas não foram também ressuscitadas, você está me entendendo? Estão enterradas para sempre. Ou vai dizer para mim que não? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu fico pensando como ficou a cabeça daqueles que estavam lá assistindo, ouvindo a missa, e depois ouvindo também a mensagem dele pela internet. Só trouxe confusão. Pastor e padre nesse país parece que tem o dom de trazer confusão para as pessoas, e não de trazer esclarecimentos, entendimento, ajudar as pessoas a caminhar melhor, a entender o Evangelho, a Bíblia. Parece que só piora, parece que é um prazer mórbido em fazer isso com as pessoas. É um horror esse pessoal. Segunda coisa, e mais, isso que ele fez não é pregar o Evangelho de Jesus, mas provocar discriminação, desrespeitar a imagem dos mortos e gerar intolerância religiosa.
Está me entendendo? E olha, e onde está a tal da liberdade? Essa liberdade de expressão que tanto fala. Ah, o Gilberto Gil orou lá para os orixá, pediu, é um problema dele. O outro pediu no centro espírita, é um problema dele. Cada um é livre para seguir o que bem quiser. Ninguém é obrigado a ser católico, evangélico, nem nada. Cada um segue o que quiser. O país é livre, apesar de alguns dizer que não, que não, que não, que não. Mas o Brasil é livre, 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 livre. Agora você veja bem. Deus não faz acepção de pessoas, diz o apóstolo Paulo, mas a religião e os religiosos, sim. E eu vou mostrar um textinho só para mostrar para você como Deus abençoa todo mundo. Todo mundo é livre para ser abençoado para Deus. Em Mateus, no capítulo 5, verso 44 a 45, lá numa mensagem do Sermão do Monte, Jesus diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é muito o que a gente vê, né? No verso 45 ele diz: para que então vocês torneiem filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele, o Pai Celeste, faz nascer o sol sobre maus e bons, faz vir chuva sobre justos e injustos. O que a pessoa, esse cara mau que recebe sol gratuitamente de Deus, chuva gratuitamente de Deus, o que ele vai fazer? Problema é dele. Se ele não é agradecido, se ele não está nem aí, problema é dele. Mas que Deus é bom, é bom. Que Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Ele abençoa todos, espírita, católico, evangélico, macumbeiro, todo mundo. Ele abençoa todo mundo. Agora, o que a pessoa vai fazer com essa graça de Deus é um problema da pessoa. Tá bom, meu querido? E depois eles dizem essas bobagens, essas besteiras, como acontece também muito no meio evangélico. Aí eles ficam aí dizendo que estão sendo perseguidos. Ai, nós estamos sendo perseguidos. Que mentira, que mentira. Deram motivos. Tá bom? E para terminar, esse padre tem que saber que cada um será julgado pela luz que teve e não segundo a luz que não tiveram. Você está me entendendo? Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, sem a Bíblia, sem a informação do Evangelho, assim também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, né, tiveram a informação, pecaram mediante a lei, serão julgados. Então, meu querido, saiba, ou seja, as pessoas que não tiveram a informação, assim serão julgadas. Já os que tiveram a informação, principalmente como líderes religiosos que passaram anos e anos e anos em instituto de teologia, em seminários, né? Assim serão julgados, Uma observaçãozinha aqui. A informação tem que ser o verdadeiro conteúdo do Evangelho de Jesus. E não o que a religião acha que é o conteúdo do Evangelho de Jesus, como esse padre, e como faz também muitos pastores, né? Esse padre falou esse monte de bobagem aí sobre a Preta Gil. Não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então, a religião prega essas bobagens, crendo que está pregando o Evangelho, ou colocando para as pessoas que está pregando sobre Deus, sobre o Evangelho. Não, as pessoas não estão tendo informação do Evangelho de Jesus, elas continuam desinformadas sobre o conteúdo verdadeiro do Evangelho da graça de Deus. E elas vão ser julgadas como se nunca tivessem informação, e não como se já tivesse ouvido o Evangelho. Você está me entendendo? E no caso desse padre,
o que ele fez não foi pregar o puro evangelho de Jesus, mas o que ele falou lá tem a ver com o cristianismo, o que o cristianismo ensina, não com o que o Cristo do evangelho ensina. Ok? Pois bem, e nesse sentido, continuando, o mundo inteiro, principalmente o ocidente da Terra, meu querido, não teve oportunidade real de ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus, mas só o que a religião diz, o que ela acha que é o evangelho, o que ela crê, o que ela diz. Ela diz, olha, isso é evangelho, quando não é o evangelho, ok? E aí as pessoas pensam que está tendo evangelho e não estão tendo evangelho, que está tendo a informação sobre Deus e não é desse jeito a verdade. Eu quero terminar lendo Marcos 16. Jesus ressuscita e vai dar a grande comissão para os seus discípulos, para ir para pregar o evangelho por todo o mundo. Olha o que Jesus diz. Está tudo relacionado com esse final que eu estou dizendo, afirmando para vocês sobre ser julgado com a luz que teve e com a luz que não teve. Marcos 16, 15 e 16. Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o artigo definido, o evangelho a toda criatura. O evangelho é o evangelho de Jesus. E Jesus é o evangelho. Ok? Verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, porque ouviu a mensagem do quê? Do evangelho. Porém, quem não crê será condenado, mas tem que ter tido ouvido a mensagem do evangelho verdadeiro de Jesus. E não o que o padre, o pastor, a religião quis passar para as pessoas, usando a Bíblia, usando o nome de Deus, tá bom? E eu pergunto para você, e agora como é que fica se o que as pessoas ouviram não foi o verdadeiro evangelho de Jesus? Serão salvas ou condenadas? Fica com você, o que você acha? O que Deus vai fazer com essas pessoas? As pessoas aparecem lá no dia do julgamento, estão lá e Deus diz, vocês ouviram o evangelho? A gente ouviu isso daqui. Não, mas isso não é o evangelho. E daí, e daí, e daí, e daí, e daí? Não se esqueça, Jesus não envia os seus apóstolos, os seus discípulos, para pregar o evangelho dele, o conteúdo do evangelho dele, o que a gente encontra isso lá nos 4 evangelhos. Nada mais, nada menos. Só o evangelho. Puro e simples. O resto é propaganda enganosa. Por isso eu digo para você, meu querido, leia os evangelhos de cabo a rabo, leia o Novo Testamento, pelo amor de Deus. E olha, não fique aí dependendo e comendo na mão dessa galera que você vai ter muitos problemas, tá bom? Um beijo, Deus abençoa, divulgue e logo, logo eu volto outra vez, tá bom? E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.